Bem, meus queridos irmãos, que a paz de Jesus nos envolva hoje e sempre. Aqui estamos, novamente, reunidos em torno do Mestre Jesus, para aprendermos com ele os ensinamentos e, além de aprender, nos esforçar para colocar em prática, que esse é o grande desafio que a gente enfrenta, E ninguém fica com vergonha ou fica chateado por não conseguir ainda, porque esse é o estado de todos nós. Todos nós somos aprendizes e estamos aqui tentando aprender e vivenciar esses ensinamentos tão belos. Não resta dúvida que é o caminho que leva à casa do Pai. Por isso que ele se autodenominava o caminho, O caminho, a verdade e a vida. Não ele, a pessoa, mas o ensinamento que ele deixou. Por isso que para o Espiritismo ele é o nosso guia e modelo. É guia e modelo. Ele nos mostra, ele é o exemplo do que é ser um homem de bem, e ele nos mostra, ele nos ensina, ele dá o exemplo de como fazê-lo. Isso é muito interessante, Então, ele ensina, mas também exemplifica. Isso talvez seja o maior diferencial no ensinamento de Jesus. Ninguém conseguiu, embora muitos mensageiros, muitos trabalhadores enviados por Deus, trouxeram a mensagem de renovação, de aperfeiçoamento para o planeta, mas ninguém fez igual a ele, sem dúvida. Então, o Espiritismo ele nos traz essa proposta de recordar os ensinamentos de Jesus, mas também de acrescentar alguns elementos que ele não pôde tratar à época, porque as pessoas não tinham ainda maturidade para compreender. Ainda hoje, muita gente não tem essa maturidade. Muita gente tem, por exemplo, dificuldade imensa de aceitar a reencarnação. Isso é uma questão interessante, talvez porque a reencarnação ela mexe muito com certas coisas dentro de nós. Por exemplo, será que eu vou reencarnar naquele grupo que eu não gosto hoje? Será que eu vou renascer entre aquelas pessoas de uma classe social que não é a minha hoje? Será que eu vou renascer na família com aquelas pessoas que eu não gosto hoje? Tudo isso mexe muito com as nossas emoções, eu creio. Talvez isso gere um certo obstáculo para uma compreensão e uma aceitação da reencarnação. Mas a gente pode negar, a gente pode espernear, mas é uma lei da natureza, então não tem como fugir disso. Todos nós já reencarnamos, essa aqui não é a primeira vez que a gente reencarna, não somos espíritos recém-criados, de forma alguma. Tanto basta para isso, vocês vão até me ajudar nesse sentido, basta olhar as crianças de hoje em dia. A criança com 2, 3 anos, ela já tem um tipo de conversa que não faz sentido ela ter aprendido isso agora, porque de onde veio esse jeito de pensar? Esses raciocínios que não fazem parte de uma criança de 2, 3 anos. Antigamente, eu converso muito com o nosso irmão José Souza, não faz muito tempo, o bebezinho quando nascia, era com o olhinho fechado, aquele bem bestinha, Hoje em dia já nasce todo animado, já é uma coisa diferente, Que mostra já um progresso também, que nós já estamos vivenciando. Nós estamos avançando. E é isso que Kardec nos diz a respeito da regeneração. Porque há muitas pessoas ainda, mesmo espíritas, que... Por isso que é importante a gente estudar, gente? Porque há espíritas que ficam assim, mas peraí, o espiritismo não fala tanto que nós estamos na transição para um projeto de regeneração, e por que tanta desgraceira ainda? Por que tanta gente com tanto problema ainda? Não é interessante pensar assim? Porque poderia pensar, se está chegando a regeneração, não era para estar melhor? Não era para estar um mundo mais suave, aquela coisa tranquila? Mas isso aí ninguém, em canto algum, na codificação, prometeu. O mundo de regeneração não é um mundo de pureza, não. Nós estamos entrando na regeneração, e o mundo de regeneração é um mundo ainda com seus problemas. Não é um mundo totalmente resolvido. Na escala que Kardec nos coloca, de mundos primitivos, aqueles onde os espíritos vivem as suas primeiras experiências, Depois ele passa para um mundo de provas e expiações. E depois ele passa para uma fase de regeneração, para depois chegar no mundo feliz. E veja o que nos dizem os espíritos. No mundo de provas e expiações, o mal predomina sobre o bem. No mundo feliz, que é bem depois, esses movimentos aí são de milênios, Bem depois de regeneração, o bem predomina sobre o mal. Ou seja, no mundo feliz, ainda existe o mal. Então ninguém espera um mundo de regeneração amanhã depois, já tudo harmonizado, justiça social, amor e paz entre as pessoas. Não é uma coisa que vai acontecer rapidinho, não. Vai acontecer.
mas quando formos um mundo celeste. Mas isso aí, gente, está muito longe ainda. Ele tem que trabalhar, né? Porque numa jornada de 1000 quilômetros, eu tenho que dar os primeiros passos, senão eu não chego lá. Mas está longe de chegar. Mas nós chegaremos. O bom e consolador é ter essa certeza de que chegaremos lá. Então, nada de entrar nessa. Meu Deus, será que não está errado? Não, o Espiritismo nunca disse que o mundo de regeneração ia ser um mundo de paz e harmonia. Não. É um mundo de convalescença. É um mundo onde os espíritos vão poder ter um alívio nos seus problemas, tá certo? Mas ainda estão sujeitos às quedas. E nós estamos começando a entrar ainda no mundo de regeneração. Então, é ainda algo muito inicial. Então, isso é importante a gente falar, porque Kardec nos explica que a transformação para o mundo de regeneração ela vai se dar como? Virão espíritos mais elevados encarnando na Terra para dar aquela ajuda. Aqueles mais renitentes no mal, aqueles mais envolvidos com perversidade ainda, vão deixando a Terra para outros mundos mais adequados à sua vibração. Depois, quando eles se melhorarem, eles podem voltar, porque não é expulsão. Né? Apenas eles não vão ter condições mais vibratórias para encarnar na Terra, que a Terra vai crescer. É igual um aluno, né, que é rebelde, não estuda, e a gente vai parar os colegas dele na escola para poder esperar ele. Não, ele vai repetir, os outros vão avançar, ele vai ficando para trás. Mas se ele correr depois, ele um dia pode alcançar. E é assim que vai acontecer. Pois bem, então, essa regeneração, como é que ela vai se dar? Além dos espíritos mais elevados vão vindo nos ajudar, e isso a gente pode ter certeza que no momento que Deus determina, ele envia uma multidão de espíritos mais elevados e transforma o mundo. Basta de lembrar lá nos anos 1700, 1800, quando vieram os músicos extraordinários, que faz tempo que eles foram, viu? Porque pela qualidade da música que a gente tem visto aí, está precisando voltar. Então, mas foi uma época assim vibrante, porque foram enviados vários espíritos assim, na ciência, né, na filosofia, que deram um curso, mudaram o mundo. Mas cedo ou mais tarde isso vai acontecer com a gente também, já está acontecendo. Por outro lado, nós mesmos vamos reencarnando um pouquinho melhor. Então a gente vai, volta para o hospital, aprende um pouquinho e reencarna um pouquinho melhor. E assim vai se dando. É uma transformação gradual. É assim que o mundo vai se tornando um mundo melhor. Então ninguém espere que da noite para o dia vai haver essa transformação. Porque a gente esperando. Porque isso é fruto do ensinamento que a gente teve no passado em outras religiões, esperando a besta que vai vir, depois vem os anjos com trombeta dizendo, isso tudo é símbolo. Não vai acontecer nada, ninguém fica esperando esses fenômenos que não vão acontecer. Que já são esperados há muito tempo e até hoje não aconteceram. Por quê? São símbolos. São símbolos que não são ditos, né? A besta, por exemplo, é o símbolo da animalidade humana. Então é o homem vivenciando a sua animalidade num grau muito alto. Simplesmente isso. Não é um elemento, um monstro que vai descer do céu, do espaço, para nos atacar. Pois bem, então hoje, após esse pequeno exórdio, né? Vocês já se prepararam, já esqueceram um pouquinho dos problemas, né? Agora vamos ouvir a nossa irmã Érica, mas ainda vai fazer a prece antes, tá? Vamos ouvi-la. Ela vai trazer o tema A Família como Escola de Amor e Crescimento Espiritual. Tá certo? Muito bem. O pessoal já está chegando também aqui nas redes sociais, então vamos fazer a nossa prece, né? Então eu vou pedir, nosso irmão Tarcísio, por gentileza, vai fazer a prece. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença dos que estão vindo aqui pela primeira vez. E depois desse exórdio aqui, a gente tem que imaginar a nossa palestra, como é que não vai ser, né? O exórdio já nos diz para estarmos preparados, porque as coisas não é tão fácil como a gente pensa que vai ser. Então vamos nos concentrar, pedir a Deus que nos ilumine, nos proteja, a espiritualidade amiga, mestre querido, nos abençoe, nos proteja, aos espíritos encarnados e desencarnados aqui presentes, sejam todos bem-vindos, que tenhamos uma palestra que com certeza nossa amiga Érica sabe fazer muito bem. Te pedimos, Senhor, muita paz, muita luz, muita gratidão por tudo, que tenhamos uma excelente semana, porque o Senhor é nosso pastor e não nos faltará, assim seja. Muito bem, meus irmãos. Então vamos ouvir a nossa irmã Érica com o tema A Família como Escola de Amor e Crescimento Espiritual.
Muito boa tarde a todos. Felicidade vê-los e revê-los. E aos que nos acompanham aqui na internet, amigos queridos também conhecidos na Rominha. Falar sobre família, falar sobre espiritismo, cristianismo é sempre de uma responsabilidade tão grande para a gente, né? E nossos corações contritos nesse chamado. E esse exórdio foi tão providencial, porque a gente falar sobre a evolução do mundo, né? A regeneração que a gente está aí, né, buscando tanto chegar, alcançar esse mundo de regeneração que ainda será espinhoso, para chegarmos aos mundos felizes, ditosos e tudo mais. E como galgarmos toda essa escala evolutiva sem passarmos pelo desenvolvimento, pela sociedade pequena, mas que é a célula máter da sociedade, que é a família. A família é toda essa base que vai poder nos dar o sustentáculo para o crescimento que buscamos, para nos aproximarmos do Pai maior, que nos deu a sua própria família aqui na Terra como exemplo. E a gente no século XXI escuta em tantos podcasts, tantas mulheres falando: o que é que o homem precisa para poder conquistar você? Tem que ganhar tantos mil por mês, estão dizendo abertamente. Tem que ter isso, tem que ter o carro, a partir de carro X, tem que ter uma função, tem que saber ser isso. 1 milhão de requisitos. E aí essa semana eu me lembrei, né? Que Maria escolheu para casar e Deus escolheu como pai de Jesus na terra um homem nobilíssimo, né? De coração extremamente nobre e de ofício na carpintaria. Então, quais valores temos buscado como base para a constituição familiar, para conseguirmos aquilo que acreditamos ser importantes? E o que é que o nosso coração de fato nos pede? Qual que é a nobreza de fato? A gente ainda vem dessas reminiscências, né, do nobre do passado, do sangue azul. O que de fato é nobre? Sobre José, Emmanuel tem um texto belíssimo que fala que José passou pelo mundo dentro do divino silêncio de Deus. A gente pouco conhece sobre José, pouco sabemos, mas sabemos que ele cumpriu lindamente a sua missão, seu propósito. Poucas palavras, sempre ali trabalhando, sempre na carpintaria, sabemos que acolheu Maria, e ele traz a reflexão, o que é que seria do cristianismo da primeira hora sem José? Então, para a gente começar aqui a pensar um pouco na nossa tônica, do olhar que a gente tem dado, do que é a seriedade de fato de uma construção familiar. Temos escolhido os nossos pares pelas profissões e pelo saldo bancário. Como, diante da dificuldade que a convivência naturalmente nos impõe, encontrarmos alicerces e forças para conseguirmos o nosso desenvolvimento diário? Quando e como encontrarmos o amor e a paciência, o perdão, que é essencial para a convivência, se os nossos valores estão na materialidade? Às vezes o nosso discurso nem é esse, mas a prática muitas vezes é. E muitas vezes é a prática e o discurso. Mas quando a gente chega na intimidade da alma humana, o sofrimento, a solidão, a ansiedade, a depressão, a sensação de desamor, que muitas vezes nos levam aos acometimentos dos excessos pelo álcool, por outras drogas, por nos sentirmos tão sozinhos. E onde e como começa essa solidão? Eu vi hoje um depoimento de uma psicóloga e psicanalista que eu acompanho o trabalho dela, gosto muito, trazendo um desabafo de uma terapia que ela fez um tempo, quando ela era muito jovenzinha. E que ela disse que ia para a terapia, chegava lá, a terapeuta a acolhia, abraçava, disse que ela tinha um cabelo bem cheio, ela disse que ia relaxando já naquele cabelo, e que fez a terapia por mais de 1 ano, e rapidamente ela dormia, ela pegava no sono a sessão quase toda. E fez terapia por mais de 1 ano. Anos mais tarde se tornou psicóloga, e em um dos congressos da vida encontrou a terapeuta, e no primeiro momento sentiu aquela emoção.
e vergonha ao mesmo tempo, porque ela disse que atravessava São Paulo para ir fazer a terapia, chegava lá e dormia. E foi cumprimentar a sua antiga psicóloga, falar, né, desse lugar de afeto que ela teve na sua vida e pedir desculpas. E ela disse, desculpas pelo quê? Eu só atravessava a cidade inteira para ir para a sessão, chegava lá, eu dormia. Ela disse, você tem ideia do quão segura você se sentir, relaxada para conseguir dormir ali, sabendo que alguém estava ali observando? Que é como esse retorno do lugar do bebê. Né? A gente observa muito o bebê. E como terapeuticamente ela estava retornando ao lugar que ela sentiu ali alguma ausência. E quantos de nós temos essas ausências e quantas mães se culpam por não conseguirem estar com seus bebês o tanto quanto gostariam. E aquilo que não lhes foi possível. E a reencarnação, né, que o Espiritismo também vem nos esclarecer. Como diz Chico Xavier, a reencarnação não erra de endereço. A gente reencarna naquela família que vai ser necessária para estartar os aspectos positivos e também aqueles chamados negativos da nossa alma. Como assim? Para que eles possam ser trabalhados. Tem que estartar. Né? E aí um exemplo que eu vi que eu achei muito interessante, no exemplo de uma mãe que engravida e que queria muito essa gestação, mas ao se descobrir grávida, vem o medo e a insegurança de conseguir prover aquele bebê. E é a realidade de tantas pessoas. Então ali aquele bebê vai absorver aqueles medos da mãe, que é a culpa da mãe. Meu Deus, tudo que eu estou sentindo, meu filho vai sentir, Érica. Agora tenha calma, você sentiu da sua mãe, eu senti da minha e todo mundo. Esse é o passaporte. Você não vai ser diferente. Não tem como não pensar, não sentir. Esse é o ingresso. E aí, se é um bebê que já vem com problemas, escassez de outra vida, e aqueles gatilhos vão estartar ali, vai trazer esse olhar para que seja trabalhado nessa existência. Só vai estartar na criança essa sensação se para ela fizer sentido. Se não sente, porque não reverbera, não conecta. Bem como aquele amor e a vontade. A minha mãe me ama, ela me quer. Então tem casos que o bebê pode nascer ansioso, mas são memórias também que já traz de outras existências. Um exemplo que eu trago, muitas mulheres de hoje não são muito inclinadas para o casamento. Acho que o casamento às vezes é um pouco um investimento meio mais duvidoso. Eu fui dessas, assim, eu buscava que o Senhor me ajude a tirar esses bloqueios. E aí, quando a gente vai fazer uns cursos, umas reflexões, quase todas nós ouvimos das nossas mães: case com seu emprego, não dependa de marido. E ficou. Nossas mães são culpadas? Parece que sim, né? Olhando a grosso modo. Mas, no meu caso, que minha mãe também dizia isso, ela também brincava comigo quando eu tinha 6 anos. Vamos escolher como vai ser o vestido do seu casamento? E eu achava aquilo uma tolice. Meu Deus, como ela é tão boba, eu sou só uma criança. Mas eu não queria decepcionar e eu ficava procurando alternativa. Vamos olhar o de 15 anos que vem primeiro? Entende? Então a mesma mãe que diz case com seu emprego, não dependa de homem nenhum, só quer saber disso depois, também disse vamos escolher o vestido do seu casamento, e para mim não reverberou. A gente se conecta com aquelas falas que fazem sentido nas nossas memórias. Por quê? Muitos anos mais tarde, em terapias outras depois, acessei várias existências de casamentos com muito sofrimento. Como se era muito comum naquela época, né? Eu comentei na nossa conversa do outro mês que para mim casamento sinônimo era castigo, porque em muitas existências foi castigo. E me veio também de conversar sobre essa memória, né? De uma época ali, acho que século XVI por ali, aqueles casamentos abençoados, arranjados, Deus abençoe. Um casamento com um homem socialmente muito importante, em que aquela pessoa daquela época tinha que viver numa rigidez, não podia errar, porque era um homem que matava, mas ele era o líder do exército que protegia o rei, então fazia parte. Não era um homem sanguinário, matava com justiça, precisava do trabalho dele ali, né? Não tinha pena. E ela tinha um amor de menina, que foi o único lugar que se sentiu amada, não se sentiu amada pela mãe, o pai morreu, e aquela coisa toda era um primo, que era um afeto.
e que, se pudessem, teriam se escolhido, mas as condições financeiras não permitiam. Então atravessou meio oceano para poder casar conforme as necessidades da sociedade daquela época. E muito sofrimento, querendo saber daquele primo, um amor extremamente ingênuo, extremamente puro, um homem muito bom, ela muito ingênua. E no casamento, aquelas durezas do coração, aquele marido do jeitinho que era, que dava conta, que nunca estava sem vê-la, sabia tudo que ela fazia. O homem era o homem da guarda. Então ele não passaria batido nada. Então, enquanto conversava com aquelas mulheres, que as damas, né, de companhia, ele passava lá, sabia. E às vezes queria escrever uma carta, a saudade apertava, né? Foi longe da família, com um marido que era um estranho, o coração doía. Que vontade de escrever ao primo, mas se escrevesse, certamente ele saberia, o primo morreria. Não podia. Uma existência inteira nesse castigo, nessa penitência rígida. Um personagem, as roupas impecáveis, tudo conforme mandava o figurino. O marido doido para encontrar qualquer defeito dela, só para ter acesso a ela, para poder dizer, querida, por aqui não, mas ela não dava margem. Foi muito bem preparada para o casamento. Então, comprou demais, não comprava. Deixava que escolhesse as joias que quisesse, os tecidos que quisesse, só pedia o essencial. Tem essa festa, essa roupa. Por que não compra mais? Não precisa. Porque não tinha alegria de viver, não tinha uma emoção. Era o personagem senhora casada. Passam-se ali, né? Muitos séculos depois, e a informação que esse homem amou essa mulher profundamente. E ela não se permitiu ser amada. Não houve uma flexibilidade, ficou presa na rigidez. E olha os traumas, a vida toda. Casamento é ruim, casamento é ruim. Né? E aí, com muita terapia, constelação, o negócio todo. Sinto muito, né? Você me amou e eu não soube, e cai a ficha do outro. Mas você era só uma menina. Quem tinha que dizer a você que ia amava era eu. E aí chega um entendimento. Uns 300 anos depois. E eu quero trazer essa reflexão. A gente precisa se perder nos nossos casamentos hoje, por falta de comunicação, perdendo a oportunidade de nos amarmos, de nos entendermos, de nos sabermos. Porque está cada um preso no seu modelo de rigidez. Porque o inflexível, ele quebra, né? A gente tem o modelo do bambu chinês aí tão conhecido, que a gente passa uns 5 anos para ver brotar alguma coisa, é plantado ali, a gente não vê nada, mas é a raiz ficando robusta, se ramificando, ficando consistente, ganhando força, para então começar a brotar ali e a gente conseguir ver. Mas a haste é extremamente flexível e as tempestades não costumam derrubá-las. A raiz robusta e uma haste flexível. Quão quebrantados temos estado na nossa vida, no dia a dia, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos. Que muitas vezes a gente, em vez de conversar com o nosso cônjuge, a gente começa a conversar sozinho com a gente, os nossos obsessores, muitas vezes. Quando o cônjuge chega, a gente continua uma conversa que começou no nosso pensamento perturbado, o outro fica sem entender. Naquela nossa agitação, alimentando um pensamento, encarrilhando no outro. E é uma polêmica muito grande, né? Sobre se perdoar, muitas vezes é esquecer, não é esquecer. E o pessoal faz, não, perdoar não é esquecer. Eu digo, mas eu me esqueço, eu sou meio esquecida. Às vezes eu esqueço. E essa semana também me veio essa reflexão sobre o perdão, que precisa ser a base de qualquer relação, né? Para a gente poder... Por que eu estou enfatizando tanto o casal? Porque é o nascedouro, né? Da constituição familiar. E aí, sem perdão, como é que a gente sustenta um casamento? Como? Né? Fazendo atendimento essa semana, e aí eu fui propondo as reflexões. Poxa, Érica, realmente, eu queria espizinhar, né? Eu quis tirar o juiz dele, eu estava com raiva, eu queria machucá-lo. Pois é. E se ele brigasse, revoltar e sair de casa chorando, querendo que volte? Era mesmo. Então, por que a gente faz isso para quem a gente diz que ama? Muitas vezes, quando a gente sente dor, acha que o outro só vai entender minha dor se eu causar nele a mesma dor que em mim. Quando é exatamente o oposto, a gente afasta. Mas muitos de nós pensamos, a gente quer machucar, quer espizinhar, vou fazer nele também, para ele saber como é. E aí, aquela pessoa que a gente quer ter perto para nos acolher, a gente não percebe. Quem que abraça quem está espetando o outro, cheio de lanças? Como é que se aproxima? Então, nessa escola de amor difícil, que é a família,
tão necessária para o nosso crescimento espiritual, o perdão ele precisa ser a base, ele precisa ser uma escolha constante. Perdoar não quer dizer alimentar o sintoma. Perdoar não quer dizer que eu vou apoiar você a continuar falhando comigo, não estarei disponível para que você me menospreze se este for o caso. Perdoar sou eu me libertar desse tanto de mágoas. E por que é importante não esquecer? Porque eu sou esquecida. Para que a gente não permita que as pessoas nos machuquem novamente naquela mesma experiência que a gente já passou. A gente precisa aprender a lembrar e superar lembrando muitas vezes, para a gente ficar com o que é de bom da experiência, ainda que dolorosa. Então, eu tenho uma parente, por exemplo, que ela tem o mesmo circuito de fazer o mal. E eu precisei de 3 anos para perdoá-la. Umas 3 coisas assim que ela tinha feito. Meu Deus, me ajude. Era evangelho todo dia, era meditação do perdão todo dia. Eu disse, Senhor, me ajude, porque estava assim muito pesado para mim. Mas eu perdoei de um jeito tão profundo que eu fiquei muito feliz. Eu disse, meu Deus, eu consegui. Mas uns 3 anos depois, eu muito esquecida, já tinha perdoado, estava leve, meu coração, um desconforto, uma coisa. E aí eu percebi, ela estava fazendo um caminho semelhante para me prejudicar de novo. E por isso, aí eu lembrei, por isso a gente não pode esquecer. Porque se a gente esquece, a gente permite que a pessoa cometa as mesmas falhas conosco. Então a gente precisa estar esperto. A doutrina espírita nos convida para esse despertar de consciência. A gente precisa estar com consciência desperta, evitar a ingenuidade, que ainda é confundida com bondade, não sermos ingênuos e sabermos nos prevenir e evitar que determinadas coisas aconteçam. Então, se uma pessoa me rouba, eu já sei que ela roubou, eu vou perdoar, mas eu não vou deixar meu dinheiro fácil para dessa pessoa. Na minha casa, dinheiro é fácil. Ah, minha mãe vai chegar, dinheiro fácil, meu pai, dinheiro é fácil. Não sei quem vai chegar, é melhor guardar. Não é? Por isso que é importante lembrar. Se a gente esquecer, esqueceu. Algumas coisas, tudo bem, a gente esquece várias coisas. Mas termos o cuidado. Ainda no atendimento essa semana, a pessoa me trouxe, não, porque essa pessoa sempre dá golpe no meu pai. Já deu umas 5 vezes e agora deu de novo. Eu disse, mas meu Deus do céu, o homem não aprendeu. Né? Então, às vezes, confundindo o perdoar com o esquecer. Então, a gente precisa lembrar, não para remoer, não para ficar revivendo aquela dor, mas para que a experiência tenha valido de lição, porque esse é o propósito. Por isso que Deus nos permite viver algumas experiências difíceis, dolorosas, para a gente tirar dali o aprendizado. Aprendermos a nos trabalharmos, fortalecendo a nossa fé, para que a perturbação que aquela situação nos trouxe perca a força de nos perturbar. E a gente olha para aquela situação de quem superou a dificuldade conforme o nosso tempo e a nossa necessidade, respeitando os nossos limites, porque não é mágica, né? Não é porque a gente é espírita, porque a gente acredita em Deus, confia no propósito, que a gente consegue automaticamente ainda perdoar. A gente ainda se ofende, a gente ainda se decepciona, bem como nós ainda ofendemos, nós ainda decepcionamos, nós ainda magoamos as outras pessoas. E aí, para podermos seguir nessa jornada para cima, né, para dentro e para cima, a gente precisa trabalhar. Primeiro, o auto-perdão. Às vezes a gente quer esquecer coisas que nós mesmos fizemos, né? Ou para nós mesmos, ou na nossa família. A gente precisa aprender a se perdoar para viver um pouquinho mais leve e conseguir levar leveza para aqueles aos quais dizemos amar. E aí aprendemos então também a perdoarmos o outro. Porque quando a gente é muito exigente com a gente, quando a gente se cobra demais, quando a gente é muito duro, a gente tende a ser duro e intransigente com o outro. E na sabedoria de Deus, o nosso primeiro mandamento que Jesus nos traz através de Moisés é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, se eu não me amo, se eu não me perdoo, se eu me condeno, eu causo muita discórdia, muita confusão, muito peso no meu entorno. Então, existem pessoas que eu conheço que superaram dramas muito difíceis na família, que a gente olha com aquela admiração. A gente aprende também com a experiência do outro, né? Tudo que a gente faz é muito importante, porque a gente está sendo observado pelos encarnados e pelos desencarnados.
né? A gente tem muita responsabilidade. A gente precisa ter muita responsabilidade com o que a gente pensa, com o que a gente sente, porque altera o ambiente onde a gente vai. A gente pode alterar o humor do outro. A gente pode deixar, às vezes, uma criança doente, quando essa energia é tão carregada. Daqui a pouco o menino está com febre, que é para poder descarregar, né, aquelas energias. Então, é muita responsabilidade que a gente precisa ter do que a gente pensa, do que a gente sente. E para que a gente possa fazer isso de forma equilibrada, o que a gente pensa e sente precisa estar alinhado para a gente poder se comportar conforme a gente sente e pensa. Porque às vezes a gente faz uma coisa, mas eu não sou assim, por que eu fiz isso? Né? Então não existe família sem perdão. Não é? Não existe convivência, não existe crescimento, não existe evolução em família. Teve um livro que eu li, um romance, há muitos anos atrás, que eu não lembro o nome, que já pesquisei várias vezes na internet pela história, nunca encontrei. Se alguém souber, por favor, me diga, eu gostaria de rever. Que trouxe de forma tão simples um aprendizado muito grande sobre a questão do perdão. Um casal, né, a esposa perdeu o bebê, eles ficaram muito tristes, muito frustrados e fizeram uma viagem para longe para dar uma espairecida. E nessa viagem, quando eles estavam retornando, era na época do nazismo, uma mulher na estação de metrô lá que eles iam pegar, estava fugindo, sendo perseguida, né, pelos nazistas, e ela carregava um bebezinho no colo. E aquele olhar de mãe desesperado para aquela mulher de, pelo amor de Deus, pegue esse bebê como seu para que ele não tenha o mesmo destino que eu. E ela disse tudo isso num olhar de mãe. E aquela mulher, no impulso, pegou o bebê. E aí eles decidiram voltar, ficaram um número de meses que pareceria que tinha sido de uma gestação dela. Então, quando voltasse, o filho. E aí acabou sendo uma decisão do casal. Esse marido acabou aceitando ali aquela circunstância. Retornam para o seu país, mas o pai não consegue se vincular ao bebê. Não consegue gostar da criança de jeito nenhum. A mãe ali envolvida, encantada e tudo mais. Os anos passam, o menino, uma criança encantadora, respeitador, amor assim pelos pais. E aquele pai se esforçava, mas não conseguia. Muita dificuldade. E aí tiveram, depois de um tempo, um outro filho biológico. E esse pai apaixonado, fascinado no filho biológico. E no outro filho não conseguia. E esse próprio pai se angustiava e se perguntava por que não conseguia amar aquele filho. Chegou a se perguntar, será que é porque ele é adotado? E imediatamente a resposta foi não tem nada a ver com isso. E aquela angústia, e como espíritas sabemos, né, que a adoção é só um protocolo, mas é filho da alma, e aí não era. Um filho biológico que esse pai era apaixonado, um caráter mais ou menos, aquele filho mais problema, e esse menos amado, incrível, maravilhoso. Muito tempo depois, né, ele adulto, o livro vai revelando, vai mostrando, numa encarnação anterior, esse filho biológico era filho dele na outra vida. E eles tinham uma relação, esse pai já amava muito esse filho. Ficou viúvo, casou novamente. E tinha um funcionário da sua fazenda que ele gostava muito. E cuidava desse rapaz assim, tinha um apreço como tinha um filho. E o filho biológico tinha esse homem do funcionário da fazenda. Esse filho biológico acabou se envolvendo com a segunda esposa desse pai. Tramou a morte do pai para incriminar o funcionário. E parecer para o pai... A morte não, tramou para que o pai pensasse que esse funcionário estava tendo um relacionamento com a sua esposa. Ao ver a cena, o pai se sente tão traído por aquele filho, uma dupla traição, infarta e morre. E o funcionário não teve nada a ver, quem tinha o relacionamento era o filho biológico. Esse funcionário é o filho adotado da nova existência. O que é que eu quero trazer com isso? Ele não conseguia se vincular a esse filho por mágoa de outra existência, de um crime que o filho não cometeu. E eu nunca havia pensado por esse lado, porque quando a gente pensa em reencarnação, a gente só pensa naquilo que a gente realmente fez. E eu queria trazer essa reflexão que às vezes na família, às vezes a gente não consegue se vincular, tem uma dificuldade. E às vezes enquanto espírita, isso em outra vida me fez um mal. E eu vou deixar essa pulguinha atrás da orelha. Será? Muitas vezes, de fato, fez.
e outras vezes não fez. Quantas vezes a gente se engana, né? Os mal entendidos que acontecem. Então a gente às vezes confia naquela pessoa que vai nos trair porque ela já não é de confiança para a gente. E às vezes menospreza a amizade, ou o carinho, ou a convivência mais próxima do familiar que já nos ama. E aquele que ainda não aprendeu a nos amar, como diz Divaldo, a gente precisa amar mais ainda. Porque o amor verdadeiro, o amor profundo, ele de fato nos constrange, não é? Ele nos comove. Como não é a sensação de quando a gente está diante de alguém que conhece nossas imperfeições e nos olha com profundo acolhimento, sem julgamento? A sensação que a gente tem é tão bom, não é? Não dá vontade de a gente mudar, de a gente melhorar, de ter um impulso. Porque a base, de fato, dessa escola de amor que é a família, é para que o amor seja esse lubrificante para nos fazer suportar esses desafios. Então, quando o nosso pensamento quiser nos inclinar para a mágoa, para a revolta, para o revide, a gente busque policiar os nossos pensamentos e nos lembrarmos, mas eu estou aqui para amar. Para que eu possa também aprender a ser amado, porque às vezes somos amados e não nos sabemos nos deixar amar. Tem gente que não sabe receber abraço, tem gente que não sabe receber um olhar que acha que é uma crítica, um julgamento. Tem gente que tem muitos sofrimentos imaginários. Além dos nossos sofrimentos reais, muitos dos nossos sofrimentos são os imaginários. Então, uma coisa que eu aprendi, quando estiver pesando demais, que dá até uma dorzinha no pescoço, é onde eu faço um sintoma que dá uma empenada, aí eu lembro de que Jesus disse, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Se eu estou já envergando, então a parte que está pesando a mais é a minha. O que é que eu preciso rever aqui? Porque meu jugo é suave, o fardo é leve. Quando pesa de um jeito que a gente sente que não vai aguentar, quase sempre o peso é nosso. Somos nós que estamos colocando com sofrimentos criados na nossa mente adoecida. E na questão 459 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona, né? Os espíritos podem influenciar os nossos pensamentos muito mais do que supondes, de tal modo que vos dirige. E a gente precisa voltar para esse olhar. E a minha responsabilidade do que eu sinto e do que eu penso, para eu saber qual é o meu condomínio espiritual. Quem é que anda me influenciando? Por que é que eu ando me conectando com esse tipo de pensamento mais adoecido? O que em mim está dando espaço para isso? Para eu esquecer o meu lugar de filha de Deus, feita por amor, uma criatura criada por Deus, cheia de amor, repleta de amor. Aonde que a gente começou a se perder tanto? E a gente se perde, não tem problema, que a gente tem caminho para voltar. Mas vamos tentar não dar margem, né, para isso. E aí, para que a nossa família possa crescer, a gente não pode dar lugar também ao vitimismo. É um outro lugar que nos afunda muito. A vitimização. Ah, porque meus pais não me amam. Ah, porque meus filhos não me amam de jeito nenhum. Silencia a hora e serve. É difícil, né? Eu costumo dizer silencie para um psicanalista. Quem trabalha com a escuta, às vezes é assim. Silencia o queixume vazio, silencia essa esfera de reclamação. Num lugar para a gente fazer isso é bom, é saudável. Mas a gente se nutrir disso não quer dizer que a gente não vai desabafar, senão a gente enlouquece. A gente não pode reprimir. Desabafar um pouquinho, mas já no instante seguinte buscar se recompor. Enquanto está reclamando, já observando o pensamento. Será que é isso tudo mesmo? Eu estou com vontade de gritar, desbravejar, de bater em um, mas olha, veja bem, ah, meu Deus, me desculpe, e é voltando, é aquela neurosezinha até passar uma crise. Respeitando que os pensamentos vêm, que eles se tumultuam, mas que a gente também consegue acolher para ir regulando, para ir ajustando. Às vezes aquele que fez raiva a gente, se a gente der um abraço na pessoa, a gente se regula e a pessoa também, aí já resolveu. Às vezes um abraço resolve. Posso te pedir um abraço? Posso te dar um abraço? Estou precisando de um abraço. Aí o motivo da discussão perde o sentido e as duas pessoas ali vão se reencontrando. Mas a gente, para trazer para perto, aprendeu a colocar para longe nas relações familiares. Então a gente vai entendendo que família que vai amadurecendo, a gente vai aprendendo a ficar para enfrentar os desafios e não a fugir.
Eu não sei vocês, mas eu era do perfil do fugir. Me identificava, que agonia, que agonia. Ia me afastando, dizer, eu vivo bem com a minha família. Eu me afastava muito, então eu não vivo bem com a minha família. Eu fujo dos problemas. O que é que dá para ficar? O que é que eu preciso ter um afastamento saudável? O que é que eu preciso não ficar de jeito nenhum? Mas o que é que eu... Não sei se a armadura seria um bom nome, mas uma armadura de quem está assim, naquela fase boa, porque todo mundo tem uma fase que está melhor, né? Olha, a melhor fase da minha vida eu tinha 17 anos. Porque os meus pais se separaram, né? Eu tive no primeiro momento morar com as tias, um negócio assim, aquela fase foi a melhor fase emocional e espiritual da minha vida. Eu estava na casa espírita assim 3 vezes na semana, assim, engajada, um negócio ali funcionando. Depois que tudo passou, que eu olhei assim, menino, como é que eu passei? Nem doeu tanto. Não doeu tanto. Porque espiritualmente eu estava muito conectada. Os espíritos apareciam mesmo para mim, e eu sonhava e abraçava. E depois eu fazia, poxa, eu tô com a saudade daquela Érica ali, que ela era mais bem conectada. Ela é uma inspiração para mim, porque foi uma fase muito boa. Embora mais jovem, mas estava ali em uma dinâmica mais frequente. E o que é que os obsessores, né, os nossos inimigos espirituais, eles fazem? Vão nos afastando de qualquer lugar, seja na doutrina espírita ou fora dela, qualquer lugar que a gente vá buscar essa comunhão com Deus. Né, os empecilhos? Pode falar. Oi. E quando a gente tem uma pessoa dentro da nossa casa, como você falou assim, de um abraço, que aquela pessoa, ela só te procura, ela te trata mal, é de dentro da sua casa, é um parente próximo, mas ela te trata mal o tempo inteiro. Aí quando ela quer algo de você, aí ela te abraça, ela te beija, ela te faz companhia. Depois que ela consegue aquilo que ela quer, simplesmente descarta. Entendi. Agora isso já é de vários... Sempre, né? Sempre. Eu entendi. É aquilo que eu estava falando do perdão. Que o perdoar não é esquecer. Então, aprender com a experiência. Eu já sei o que isso significa. E aí eu trouxe também, para a gente não alimentar o sintoma do outro. Então, se eu já sei que há aqui um certo oportunismo, uma certa manipulação, eu permito, por quê? Às vezes a gente quer muito que o outro mude. Amar é a gente aprender a aceitar que o outro é como ele dá conta de ser. E se aquilo me incomoda, aí vem a parte dolorosa, que eu tenho que mudar a mim mesma. Aí quando você muda a si próprio, aí essa pessoa passa a dizer que você está se vitimizando por não aceitar mais a ser manipulada pelos caprichos dela. Isso. Aí quando você não aceita mais, aí o que é que você passa a ser? A megera. Se você não presta, você é rancorosa, você guarda mágoa. Aí é o que eu sempre digo, perdoar é uma coisa, me esquecer é diferente. Isso, eu preciso da experiência. É isso daí, você vai pegando a experiência de que aquela pessoa, ela só quer lhe usar nos momentos de fragilidade dela. Aí, o que é difícil às vezes pra gente? Bancar o preço de ser chamada de megera. Eu banco, eu dou conta. Se na minha coração e na minha consciência eu estou em paz comigo, com a minha consciência, com Deus, com o que eu entendo que faz sentido, a opinião do outro sobre mim, eu não tenho controle sobre ela. Seja uma opinião verdadeira ou seja uma opinião só para me machucar. A gente se machuca muito nas nossas resistências, querendo que o outro mude em vez de trabalhar em mim. Então o que é que eu preciso trabalhar? Poxa, é tão injusto me chamar de megera. Eu faço tanto, aí quando eu não faço sempre, aí eu não presto, é muito doloroso. Então o que é que eu preciso fazer? Trabalhar na minha dor. Eu não tenho que trabalhar na outra pessoa, porque a outra pessoa é quem ela é e quem ela dá conta de ser. Eu preciso mudar a mim. Então se Deus me colocou nesse caminho e se eu posso ajudar de alguma maneira, pedir inspiração para Deus para a gente ajudar. Mas não para a gente servir para alimentar um sintoma inferior do outro. Eu passei muito tempo para conseguir mostrar dentro da minha casa que a megera não era eu. Faço ideia. E eu sempre levei o nome de rancorosa, de amada e que guardava mágoas. Eu dizia não. Perdoar não é esquecer. Perdoar é você perdoar
mas não dá oportunidade da pessoa continuar lhe machucando. Isso aí. Foi isso que eu passei muito tempo dentro da minha casa, sendo oprimida, por levar nome de megera, e que eu era rancorosa, e que eu guardava muita mágoa dentro do coração. Por quê? Porque chegou o momento que eu passei a não dar mais essa oportunidade das pessoas me machucarem e eu baixar a cabeça. Eu tenho que revidar. Por quê? Porque eu não dava mais oportunidade das pessoas me magoarem mais. E aí é uma transição que a gente passa, porque mudar não é fácil. Então, no primeiro momento, eu cedo. Até que eu vou para além do meu limite, eu digo, eu não aguento mais. Aí a gente tende, logo depois disso também, para não ceder de novo, às vezes a gente fica um pouco bruta. Às vezes acontece, porque a gente está na transição da mudança que a gente está buscando. Né? Tem gente que diz, fulano é hipócrita. Às vezes não é hipócrita, às vezes a pessoa está nessa oscilação entre quem eu sou e em quem eu estou me tornando, e aí a gente tem essa oscilação, parece hipocrisia. Um exemplo que eu dou é, a pessoa diz, eu nunca mais vou beber. Durante 20 anos eu bebo todos os dias sem descanso. E aí passa um mês sem beber e volta a beber. É um mentiroso. Não é. Não é. Ele está no processo de se tornar quem ele está buscando ser. Essa nova pessoa. Então, às vezes eu cedo muito. Aí eu não quero ceder mais, mas eu não sei como fazer. Eu só sei que se eu sou mais dura, se eu sou mais bruta, eu sei que funciona a faixa, pronto. Até a gente encontrar o nosso novo tom, em que a gente consegue não alimentar a exploração do outro, mas trazer nisso uma certa sabedoria, uma maleabilidade, faz parte da nossa transição, do nosso crescimento também. Porque às vezes tem uma memória antiga de muita exploração lá atrás. E às vezes é natural para mim ser explorado. Né? Para mim é um caminho conhecido. E aí ir para um novo caminho, como é que faz? Então todo o processo de mudança, ele tem esse sofrimento. Porque você olha para quem você era, você não consegue mais aceitar aquilo, mas você ainda não é quem você quer ser e você se sente perdido. Mas na verdade você não está perdido, você está no trânsito. Né? Nem estou no trabalho, nem estou em casa, eu estou no trânsito. Então, onde é que eu estou? Que lugar é esse? Eu olho para trás e não consigo voltar, eu olho para frente e ainda não cheguei. A gente precisa ter caridade com a gente nesse processo, entender o estranhamento do outro e às vezes, como diz, né, olha, desculpe-nos o transtorno, estamos em reforma, né? Faz parte. Então, olha, tudo bem, talvez eu esteja sendo muito dura, mas é porque eu ainda não aprendi, estou buscando o meu jeito. Então, até lá, se puder, não tentar pedir, porque eu não vou ceder, já ajuda. Então, a gente vai buscando, às vezes, o recurso do humor um pouco, não muito, senão não nos levam a sério. Se a gente fala muito na brincadeira, as pessoas não entendem. Mas uma levezazinha do humor, uma coisa aqui. E se trabalhando, Deus, a mágoa que ainda tem, de tudo que eu passei, vai limpando aqui, vai me ajudando, daqui eu vou fazendo minha parte e a gente vai convergindo. Mas o que eu interpreto, o que você está trazendo é que você está no processo dessa transição. Não admito mais lá, mas ainda não. E nesse sentido, tem muita influência na casa também, e o que angustia é, mas ninguém está vendo. Está tão na cara, ninguém entende. Eu estou sofrendo e ninguém entende. Há uma cegueira, muitas vezes, fluídica mesmo, em que só a gente vê o que a gente está passando, está tão óbvio e o outro não vê. E aí você foi falando, eu lembrei de um filme que eu ia mesmo indicar hoje, chamado Quarto de Guerra. Alguém aqui já assistiu? Né? Comentários? Posso dizer aqui, posso indicar? Não é? Maravilhoso, né? Quarto de Guerra. Pode dar um spoilerzinho? Senão não vou saber. Pode dar, né? Estou autorizada? De verdade ou por caridade? Um jovem casal que está numa crise de relacionamento muito grande. A esposa, ela é corretora imobiliária. E aí ela conhece uma senhorinha cuja casa colocou para vender, ela vai ser a corretora. Mas a senhora muito experiente percebe que aquela moça boa não está bem. E ela fica meio que enrolando até para dar os dados da casa. Não, vem aqui tomar um chazinho comigo, um biscoito. E fica querendo entender da vida daquela mulher, essa senhora viúva. E aí a moça sempre querendo manter o profissionalismo. Eu sei que chazinho, um biscoitinho depois, um encontra o outro, ela acaba ali abrindo um pouco o jogo que está difícil no casamento. E a mulher diz que tem o propósito e quer ajudá-la a resgatar o casamento. Né? E ela mais como? E aí ela apresenta ela o seu quarto de guerra, que é o quarto de oração. Então, acho que era o closet, né, lá, e aquela senhorinha orava fervorosamente. E ela conta do começo do seu casamento, das suas imaturidades, das dificuldades que teve com o marido, que o casamento foi muito bom, mas o começo não era.
E aí tudo aquilo ali, de que já passou por casamento, sabe como é. E vai colocando esse novo conceito na mente dela, se é, e aí ela começa a querer arrumar lá, vai, né, nessa transição, vai tentando fazer, e ela tem um problema com o sapato, que eu não entendo aquilo ali do chulé dela, que eles colocam na escola, na história, até lanche ela levava para o quarto, para esse closet, aprendendo, né, nesse processo. Nesse caminho, o marido até comete uma traição, ela fica sabendo, ele não sabe que ela sabe, e ela intensifica ainda mais as orações, né? Fortalece. E esse marido, uma intervenção, alguma coisa vai acontecendo que ele recobra a consciência, ele para com aquilo, não alimenta para que a relação vá adiante. Ele dá também um desvio na empresa. Eu estou contando o filme todo, né? Enfim, esse homem estava perdido na vida, né? A questão do caráter ali é muito discutível. E essa mulher orando. E de alguma maneira, acho que ele pega o celular dela e descobre que ela sabia. E não cobrou dele, não falou nada. Entenda, o comportamento adotado cada um escolhe. Não estou aqui dizendo que tem que ser assim que a pessoa vai fazer se descobrir uma traição, não, certo? Mas ali na traição, quando ele entende, sabe aquela coisa do amor que constrange? Ele fica muito com ele, mas você sabia? E aí vem muitas reviravoltas boas. A partir, né, a dificuldade vai aumentando, ela vai intensificando a rotina da oração. E é muito interessante uma parte que tem lá, quando ela finalmente vai vender a casa da senhora, tem um senhor que passa, quando ele está passando assim, ele passa pelo closet e ele volta da senhora e faz, alguém andou orando aqui. Tem uma vibração diferente. Então, a gente não tem como viver em família e a gente não entender que existe uma guerra espiritual também, né, no mundo inteiro, e que a gente muitas vezes dá sintonia para isso, a gente acaba alimentando isso. Esses irmãos que são inimigos espirituais nos conhecem muito bem. A gente às vezes fica chateado porque quem a gente ama e com quem a gente convida não conhece a gente tão bem, o inimigo conhece. Tem um tempo para nos observar de um jeito e fala e usa os argumentos que cabem bem na nossa mente. É isso mesmo. E é isso, eu estou certa mesmo, e eu vou, e a gente vai armada para brigar. Então o filme ele traz um convite para a gente se armar para orar. Jesus era pacificador, muito diferente de ser passivo, que é aquela pessoa que não faz nada. Certo? É muito diferente. Então, pacificar. Então, se a gente não tiver a mente pacificadora, veja, o quarto de guerra, um movimento de oração, ela não estava parada, não. Muito pelo contrário. Né? O casamento estava se esvaindo ali para ela, com as orações que a beneficiaram e lhe deram uma força de onde ela não conhecia, e houve ali uma grande transformação. Então, é um filme, mas eu entendo que serve para ilustrar e me ajudou muito. Eu fiz meu quarto também. Né? Então, assim, no escritório, eu digo, aqui tem uma energia diferente, que eu faço evangelho mais aqui, eu rezo com mais frequência aqui, rezo pela casa toda, mas é um lugar onde eu entro, eu sinto mais vontade de ficar, porque a energia se modificou. E aí eu queria que a gente fizesse uma reflexão importante, né, para a gente pensar, o que eu tenho feito hoje para melhorar a minha realidade na minha família? Qual o meu papel? Porque muitas vezes a gente inverte as ordens, e a gente se perde de qual é o nosso lugar. Né? Então o outro vem querer me explorar, às vezes é uma filha. Como é que pode? A hierarquia tem que ter uma ordem na família. Tem que ter uma ordem. Né? O amor pede ordem. Então não pode uma criança de 4 anos mandar na casa. A gente não pode dormir na hora que a criança vai dormir. A criança dorme na hora que a casa dorme. A gente não pode ter medo de uma criança. Tem que haver uma ordem. Porque a criança precisa e agradece, inconscientemente. Porque se ela sentir que ela tem a responsabilidade de conduzir tudo da casa, é um fardo, fica irritada, cada vez mais irritada. Quanto mais você dá as coisas, quanto mais você permite, mais a criança não tem limite, não tem jeito. Angustiada, porque é muito poder dado a alguém muito pequeno, que não tem condições de carregar esse fardo. Então, o amor pede ordem. Tem que haver uma ordem no amor, uma hierarquia, um respeito. E isso só é possível se cada um souber o seu lugar. Quando eu fazia consultoria de empresa, a primeira coisa básica que eu fazia, que eles achavam que era uma fórmula mágica, eu digo, olha, eu vou chegar lá, todo mundo vai dizer, eu sou sobrecarregada, eu trabalho mais do que eu devia, porque eu faço a função de fulano e não sei o que, não sei o que. Tem aqui cargos e atribuições de todo mundo sabe o que é para fazer.
Não, a gente ainda não fez. Olha, essa é a chaga básica de toda empresa. Eu entendi que na família é a mesma coisa. Eu faço mais, eu sou sobrecarregado. Cada um acha que está fazendo mais, porque ninguém conversou. Qual é o papel de quem? De cada um aqui? Estipular o papel. Então, quando eu chegava nas empresas, não mudava. Todo mundo trabalhava a mesma coisa. Só que estava por escrito. Olha, a função desse setor é isso. Aí todo mundo ficava feliz e satisfeito. Vinha uma leveza, porque saía a sensação de exploração, de que eu estou fazendo o que não é o meu papel, o que não é a minha função. Então, no casamento, muitas vezes a gente se perde por falta de conversar. Porque a gente tem mais facilidade pelas nossas memórias a de nos agredirmos do que a de nos amarmos, e termos a humildade de dizer, olha, estou muito magoada, mas eu gosto de você e eu quero continuar. Como é que a gente pode fazer para isso aqui dar certo? Fiquei triste com tal situação, mas eu escolhi você. Você continua me escolhendo porque eu quero, né? Então o filho me frustrou. Vai frustrar. É papel dos filhos mesmo. Tá no pacote. A gente frustra os nossos pais, né? A gente que é adulto, você vem pouco aqui, né? Aqui não escuta, né? Então a gente vai fazer parte. Então a gente precisa entender, colocar no pacote. Porque a gente fica muito nessa expectativa de ser amado de forma madura pelo outro. Mas o quanto que eu estou amando? Então, o que é que eu faço hoje para melhorar a minha família? Eu vou contar uma história de 1 minuto para a gente terminar. Eu tenho 3, vou contar uma história ainda de perdão, né? Questão de um pai. Vou trazer até um crime aqui pesado, né? O famoso psicopata Ted Bundy, né? Bem conhecido. E aí circulou muito o vídeo do julgamento dele. Não sei se vocês viram. Que ele matou várias mulheres, né? Foi extremamente violento todo o processo. E aí foi dado o direito àquelas famílias, e no dia do julgamento dele, eu acho que tinha quase 30 famílias ali, cada um dizia a ele extravasar toda a sua dor, do quanto eles machucaram aquelas famílias, né? Muito justo por Deus. E você tirou o centro da minha vida, você tirou o meu bem mais precioso, você é um monstro. Cada um foi dizendo aquilo, né? Tudo que estava daquela dor, aquele coletivo ali de sofrimento e tudo mais. E aí, ao finalzinho, levanta um senhor, né, um pai, muito emocionado, né, naquele sofrimento, ter perdido uma filha, e disse, o senhor me colocou numa situação muito difícil, senhor Ted, porque eu sou cristão. E como cristão, e assim, ele psicopata, ele não tinha emoção nenhuma, certo? O rosto dele não esboçava nada. A gente sabe que o psicopata, eu acho que é 0, alguma coisa que ele acessa ali de emoção, né? Não tem. É conhecido por não ter de jeito nenhum. E todo mundo falava ele cínico, de uma frieza. E esse senhor me colocou numa situação muito difícil. Porque eu sou cristão. E como cristão, eu aprendi que eu tenho que perdoar. Esse é o meu dever. Então, diferente dessas pessoas, eu quero dizer que eu lhe amo e que eu lhe perdoo. E que eu amava muito a minha filha, que o senhor tirou, mas que eu lhe perdoo. Uma lágrima caiu no rosto dele. Então, se nessa escola aí de amor, né, de família, para a nossa escala de crescimento, que se a gente possa ficar com uma mensagem forte, que seja do perdão, aquele que não espera ser amado de volta, que a gente entende que o amor garantido que a gente tem é o de Deus. O amor humano pode nos frustrar, pode nos decepcionar, mas Deus está sempre conosco, não nos desampara, né? Então, que a gente se conecte com esse amor e que as nossas famílias, os nossos lares, nesse momento, sejam banhados de puro amor dos nossos mentores espirituais, do mentor de cada membro da nossa família, do mentor da família inteira, né? Que agora, nesse momento, a gente consiga emanar muita luz para que quando chegarmos aos nossos lares, nos sintamos abraçados, amparados e muito amados por essa energia de amor que nesse momento, junto com a espiritualidade trabalhadora do Mestre Jesus, tem emanado nesse momento. Muita paz a todos. Obrigada. Érica, tu me empresta, por favor. Muito bem, meus irmãos, né? Olha, só passou ligeirinho, não foi? Puxa, foi, né? Foi bem, tá vendo? Foi bem rico aí, tivemos aí bastante instrução. Inclusive, escorreu uma lágrima no teto e meu olho começou a suar também. Não sei o que foi isso.
Então, mas graças a Deus, né? Que o amor é como ele nos constrange, né? Até um psicopata, ele sente, porque, ou seja, é um remédio para todos os nossos males, né? Então, vamos aproveitar esses ensinamentos aí para a gente levar para nossas vidas, que certamente nos fará mais felizes. Pois bem, alguns avisos para a gente encerrar. Na semana que vem teremos nosso irmão João Rômulo. Aproveitar esse momento de reflexões tão importantes que nos trazem o nosso compromisso primeiro nessa encarnação, que é a família. Então, agradecer primeiramente a nossa irmã Érica por essa oportunidade de reflexões tão profundas que transformam o nosso coração verdadeiramente e que nós tenhamos a sabedoria de aplicar todos esses conhecimentos na nossa vida e no nosso lar. Agradecer ao nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. A boa espiritualidade, aos mentores dessa casa, que sempre vem em nosso auxílio, trazendo, através da intuição, a oportunidade para captarmos melhor as mensagens que aqui são transmitidas, através das palestras e dos momentos que nos encontramos reunidos com esse intuito de aprendizagem. Agradecemos aos nossos amigos que estão assistindo nesse momento, que os nossos lares sejam repletos de muita luz, vinda do mais alto, para limpar e harmonizar o nosso lar, e que essa semana seja uma semana de muita paz e luz para o nosso cotidiano, nosso dia a dia. Pedir permissão ao Pai para encerrarmos esse dia de encontro e palestras e agradecer por todas as oportunidades de aprendizado. Que assim seja. Que possamos então, meus irmãos, voltarmos para nossos lares em paz. Obrigado.
desse aqui, mas eu andei carne nos dois. Acontece, né? Mas o seu principal. Não sei se. Deixa eu ligar aqui.